Olá, sejam bem-vindos à correção completa do Enem Pará de Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Gabarito oficial, galera. Eu sou o professor Ranieri e esse é o Panela de Expressão Especial Gabarito Oficial. Sim, eu resolvi dar esse nome para o canal. Quem foi que vocês acharam? Dê um feedback de vocês. Estou pensando em pedir para uma amiga fazer uma arte para mim com uma panela de pressão e tal, gravar uns sons de panela para fazer a abertura dos vídeos. Se gostar do vídeo, deixa o like, segue o canal, compartilha com os amigos. Segue a gente também nos outros canais que vão aparecer aí na tela para vocês. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário que com certeza eu vou responder com todo amor e carinho. A pedido de alguns alunos meus, hoje a gente vai corrigir as questões do caderno branco. Algumas questões já foram corrigidas no caderno amarelo, então vamos apenas ver a resposta no caderno branco. Questão 6, a correta é a letra D no caderno branco. 7, a correta é a letra E no branco. Questão 8, a correta é a letra D. Lembrando que na questão 9, no caderno amarelo, eu tinha marcado outra opção. E aqui, eis a errata. Parece que a banca entendeu, diferente de mim, que contar a história do pai seria uma estratégia argumentativa. Enquanto eu acreditei que isso estava mais para uma introdução. Então, correta é a letra B. Questão 10 é letra B também. No caso, a questão 16 do caderno amarelo, ou como queira a questão 11 do caderno branco. Essa que vai aparecer aí para vocês na tela. Eu estava em dúvida nessa questão, mas a correta é alertar para a necessidade da vacinação da poliomielite na faixa etária de risco. Eu resolvi deixar o vídeo como está, para que vocês tenham a noção que qualquer pessoa pode errar, tá? E para vocês não se culparem tanto caso cometa algum erro. Errata feita, bora para a questão 12. Na 12, a correta é a letra A. Vamos para a próxima questão de hoje. Questão 13, texto 1. Sei de onde eu vim. Terra demarcada, vida garantida. Texto 2. Índio eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido quero levar. Um erro que Colombo cometeu, por um erro de rota. Colombo em meu solo desembarcou, e no desejo de as Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela portou bem ali. Eu vi homem branco subir, na minha uca me escondi. Índio eu não sou, sou cambeba, sou tembé, sou cocama, sou sataré, sou guarani, sou avaeté, sou ticuna, sou suruí, sou tupinambá, sou pataxó, sou terena, sou tucano, resisto com raça e fé. Em relação aos povos originários, os textos 1 e 2 aproximam-se ao: letra A, enaltecer sua identidade. Letra B, detalhar sua formação cultural. Letra C, reconhecer o avanço de seus direitos. Letra D, defender a demarcação de suas terras. Ou letra E, criticar o modo como são denominados. Questão 13, correta a letra A, enaltecer a sua identidade. Os textos usam tanto a questão do pertencimento quanto a questão da autodeterminação como expressão da identidade. Em nenhum momento os textos detalham a formação cultural, não há reconhecimento de avanços, o que há no texto é uma reivindicação que está longe de ser plena. Mas o texto 2 não trata do assunto. O texto 1 defende a demarcação, mas o texto 2 não trata disso. O texto 2 critica o modo como são determinados, mas o texto 1 não trata disso. O modo como são determinados, mas o texto 1 não trata disso. Questão 14. O caso Vinícius Júnior acendeu um alerta em praticamente todo o mundo contra manifestações de preconceito nos campos de futebol. No entanto, as ofensas não ocorrem apenas na Europa, mas também no Brasil, e têm aumentado nos últimos anos. Segundo o levantamento do Observatório de Discriminação Racial do Futebol, o Brasil viveu um aumento no número de ocorrências de racismo nos últimos anos. Em 2021, o Observatório registrou 64 situações de racismo. Já em 2022, foram comprovadas 90 situações, um aumento de 40%. A alta se dá porque os atletas têm tomado consciência da necessidade de fazer denúncias contra as ofensas. O jogador de futebol compreendeu que aquilo que acontece no campo, que ele dizia que deveria morrer no campo, ele já entende que isso é crime, que o racismo é crime,
não pode morrer em campo e precisa ser denunciado, diz o diretor executivo do Observatório. A medida apontada nesse texto para combater o racismo de forma efetiva no futebol é: letra A, internacionalizar o debate sobre a questão. B, estimular a mudança de atitudes em jogo. Letra C, enrijecer legislações sobre o tema. Letra D, expor as práticas discriminatórias. Ou letra E, envolver instituições esportivas. Na questão 14, a medida apontada nesse texto para combater o racismo de forma efetiva no futebol é expor as práticas discriminatórias. O texto não aponta a internacionalização do debate para combater o racismo, mas que os casos de racismo existem tanto no Brasil como na Europa. O texto não estimula mudanças de atitude, e sim aponta que elas já existem. E, por fim, o texto não tenta envolver instituições esportivas. Então, a correta é a letra D. Questão 15. A importância da leitura de alto nível. A leitura de alto nível é nossa ferramenta mais poderosa para o pensamento analítico e crítico. Os signatários deste manifesto pedem o reconhecimento da relevância permanente da leitura de alto nível na era digital. Em um ambiente de informação cada vez mais complexo, os cidadãos informados precisam ser capazes de distinguir fontes válidas de não válidas e ajustar de maneira flexível o comportamento de leitura em contextos variados. O ato de leitura de alto nível é um exercício de atenção e paciência cognitiva, expandindo vocabulários e capacidades conceituais, desafiando ativamente preconcepções dos leitores. São especialmente os textos de formato longo, como livros que aprimoram nossas habilidades de leitura. Portanto, pedimos educação e promoção de leitura, juntamente com avaliação e pesquisa, para reconhecer a importância da leitura de alto nível como uma capacidade de mudar a vida e a sociedade. A educação e a promoção da leitura precisam ir além do ensino de habilidades funcionais e informativas básicas para crianças em idade escolar e focar o processo de desenvolvimento pessoal ao longo da vida, aprimorado pela leitura. O futuro da leitura afeta o futuro das nossas sociedades. Os formuladores de políticas em todas as áreas precisam estar cientes disso. Esse manifesto, lançado na Feira do Livro de Frankfurt de 2023, apresenta como marca desse gênero textual um caráter, letra A, persuasivo ao combater a leitura digital, letra B, subjetivo ao traçar um perfil ideal do leitor, letra C, emotivo ao defender a relevância do livro impresso, letra D, normativo ao definir medidas educativas necessárias, ou letra E, reivindicatório ao alertar a sociedade sobre o papel da leitura. Na questão 15, o manifesto da Feira do Livro de Frankfurt de 2023 não combate a leitura digital, não traça um perfil ideal e subjetivo do leitor, não é emotivo e nem defende a leitura exclusiva do livro impresso, mas uma leitura de alto nível, que independe do suporte e sim do seu conteúdo. O texto não dita normas nem medidas educativas necessárias, mas sim alerta a sociedade sobre a importância da leitura de alto nível. Na letra E, na questão 16, minhas senhoras e meus senhores, se eventualmente aparecer algum, o que não é provável, é comovedor, senhoras, esta vossa luta em prol de vossos jovenzinhos, que ora sobem degraus na escala do saber, sob através das vossas reivindicações que o assunto a ser debatido seriam as provas, nas quais vossos filhos não se saíram bem. Falaram-me também que parecia haver umas faixas onde foram bordadas algumas questões que não foram bem resolvidas. Senhoras, entendei-me o que queremos neste templo do saber é levar a alma humana aos píncaros do conhecimento. E, senhora, vós não tivestes esta áurea oportunidade, não a subtraiais a vossas crianças. Senhoras, meu apelo especialmente movido do fundo do coração, sede mais severas. Obrigai vossos filhos firmemente a um estudo. Tirai-lhes horas de folgança e arremessai-os sobre os livros. Mais uma vez, o meu renovado agradecimento e admiração por mães tão conscientes dos estudos de seus filhos. Enquanto houver mulheres como vós, bastiões da nossa sociedade, o altivo sol da esperança brilhará resplandecente no céu do futuro. Com muito vagar, as cabeças foram marcando o assentimento, uma a uma, as faixas jazendo esquecidas. Nesse texto, que retrata uma reunião com os pais responsáveis pelos estudantes da escola, a diretora usa a linguagem rebuscada para
Letra A, esclarecer dúvidas. Letra B, intimidar os interlocutores. Letra C, enaltecer a dedicação das famílias. Letra D, buscar a precisão das informações. Ou letra E, mostrar preocupação com a situação. 16, correta é a letra B, intimidar os interlocutores. Quando alguém utiliza uma linguagem dessas, numa situação de comunicação como essa, é para dar carteirada. É para dizer eu estou certo e vocês errados. Se o método que vocês foram ensinados fosse tão bom assim, vocês teriam condições de entender o que eu estou dizendo. É isso que a mulher diz. Se vocês não entenderem o que eu estou dizendo ou tiverem alguma dificuldade para entender isso, então é melhor que vocês confiem no meu método. Ou seja, correta a letra B. Questão 17. Maria Mandela foi bordar no sofá. Ela ainda tinha 3 filhas para casar e agora estava sem marido. Ainda bem que Manuela já tinha o Joaquim. Logo que a maldita guerra acabasse, ficavam noivos e casavam sem demora. Era um compromisso a menos, e depois Antônio, quando voltasse, ajudaria a achar bom partido para as 2 outras manas. Mas agora Antônio estava nos arredores de Porto Alegre, daquele sítio interminável que os rebeldes impunham à cidade. E Maria Manuela rezava por ele todos os dias. Apegava-se às suas santas, fazia promessas complicadas, jejuava. Tinha perdido o marido, mas seu filho querido, esse nem que ela tivesse de queimar todas as velas do Rio Grande. Esse voltava para casa são e salvo. Pegou a agulha e recomeçou o trabalho de onde o tinha deixado na noite anterior. Era uma toalha de mesa para o enxoval de Manuela. Nesse trecho do romance, o narrador expõe as preocupações de Maria Manuela em relação aos filhos, enfatizando valores relacionados a letra A, viuvez como causa da solidão da matriarca. Letra B, obrigação materna de preparar o enxoval das filhas. Letra C, visão do matrimônio como garantia de estabilidade financeira. Letra D, dependência dos filhos homens para planejar o futuro familiar. Ou letra E, adesão das mulheres à religiosidade como recurso de segurança. Na 17, temos o texto do Wierzowski. É esse momento que a gente para o vídeo e vai procurar na internet como é que se pronuncia. Wierzowski, A Casa das Sete Mulheres. A título de curiosidade, esse livro já foi adaptado para televisão. Passou na Globo, acho que lá pelos anos 2000. Se a gente parar bem para analisar o texto, a mãe passa boa parte do tempo falando do casamento já arranjado para uma das filhas e como o filho pode ajudar a arrumar pretendentes para as outras filhas quando voltar da guerra. Então a resposta correta é visão do matrimônio como garantia de estabilidade financeira. Letra C. Questão 18. O voleibol se apresenta como um jogo dinâmico, pois as ações realizadas durante a partida não podem ser individualizadas, o que possibilita que os jogadores executem sucessivos toques na bola. Em virtude de sua habilidade motora básica ser o ato de rebater, tornar-se inviável aos seus jogadores reter a bola para si e monopolizá-la. Em diferentes situações, justamente por sua dinamicidade, pelas interações de cooperação e ou oposição estabelecidas entre os momentos do jogo e entre seus participantes, é de suma importância que estes, a todo momento, estejam atentos às ações e ao comportamento de seus companheiros e adversários, para poderem se antecipar e assim atingir os objetivos do jogo. Para que o êxito nessas situações seja alcançado, torna-se imprescindível que os participantes realizem constantemente a leitura de diferentes elementos, como as ações de companheiros e adversários, seu posicionamento e sua movimentação, para posteriormente tomarem as melhores decisões com base nessas percepções. Nesse texto, descreve o voleibol como uma modalidade esportiva que, letra A, relativiza a importância da destreza esportiva, letra B, valoriza a posse de bola entre os companheiros, letra C, exige reflexos rápidos como reação e a sua dinâmica, letra D, fortalece a lógica coletiva no desempenho do jogo, ou letra E, dispensa a ação individual na obtenção da pontuação. Na 18, o voleibol, segundo o texto, é uma modalidade esportiva que fortalece a lógica coletiva no desenvolvimento do jogo. A 19, a gente já corrigiu no outro vídeo. Correta a letra A. A 20 também. Correta a letra B. Questão 21. Quando a porta se abriu, houve um tom baixo. Não saia daí até eu voltar. E ela se fechou, me deixando ali no escuro. Até que acabaram os biscoitos e a água que levamos na mochila. Bateu sede, mas eu não podia sair do quartinho. Bateu fome, mas eu não podia sair do quartinho. Bateu vontade de fazer xixi, mas descobri que tinha um microbanheiro atrás da outra porta branca, um vaso sanitário, um chuveiro
que por pouco não estava sobre o vaso e em frente aos dois. Uma pia com um espelho na parede acima dela. Entre o espelho e a pia, uma prateleira com um pote, um tubo de pasta de dentes e uma escova dentro, tudo no diminutivo. Quando ter uma empregada que dorme no trabalho passou a ser algo caro e não de muito bom tom, os corretores de imóveis chamaram esse local de Casa do Quarto Reversível, um nome para não chamar o quartinho de quartinho ou de que ele realmente era, um lugar para serviçais, criadas, babás domésticas, amas, empregadas, todos esses nomes que deram e dão até hoje a quem é quase da família, o lugar onde estivesse ao alcance do comando da voz, do olhar, ao alcance das mãos, o tempo e hora, 24 horas por dia. Nesse fragmento, ao refletir sobre aspectos da rotina do trabalho da mãe, a narradora, letra A, demonstra a solidão do ambiente doméstico, letra B, revela uma concepção crítica das relações familiares, letra C, questiona as modificações na arquitetura dos imóveis, letra D, traça um perfil sensível do comportamento da classe média, letra E, sugere a persistência da divisão de classe no trabalho 21, doméstico. nós temos uma trabalhadora que cuida dos afazeres domésticos num quartinho. E por mais que eles não sejam mais usados para dormir no emprego, nós ainda temos a figura da secretária da casa, figura essa que ainda existe na nossa sociedade graças a um privilégio de classe que persiste. Correta, então, a letra E. A 22 nós já corrigimos, a opção correta é a letra A. Questão 23. Os movimentos feministas no mundo e no esporte, incluindo a participação cada vez mais significativa de mulheres no movimento olímpico, fizeram com que o número das atletas nas competições aumentasse gradualmente até chegar à tão esperada proporção 50/50 em 2024. A tabela apresenta os números ao longo dos últimos 100 anos. Percentual de atletas por sexo nos Jogos Olímpicos. Edição do jogo, Paris, 1924, mulheres 4,3%, homens 95,7%. Los Angeles, 84%, mulheres 23%, homens 77%. Atlanta, 96%, mulheres 34%, homens 66%. Londres, 2012, mulheres 44%, homens 56%. Tóquio, 2020, 48% de mulheres para 52% de homens. Paris, 2024, 50% mulheres, 50% homens. Fonte Comitê Olímpico Internacional. Para tornar possível todos os avanços, as mudanças precisam acontecer também fora das arenas. A representação das mulheres no Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional aumentou em 6,7% com a Agenda Olímpica de Tóquio 2020. E desde 2022, 50% dos cargos de membros das comissões do comitê são ocupados por mulheres. O aumento da participação das mulheres nos Jogos Olímpicos está relacionado ao legado dos movimentos feministas. Essa mudança tem sido possível em razão do ou da busca pela igualdade de gêneros em diferentes instâncias do esporte olímpico. Letra A. Aumento acelerado da participação de mulheres nas edições dos Jogos. Letra B. Da relevância dos mega-eventos esportivos no fomento à diversidade. Letra C. Do movimento de comitês olímpicos nacionais de diferentes países. Opção D. Da alternância dos países sede na condução do mega-evento. Letra E. Na 23, o aumento da participação das mulheres nos Jogos Olímpicos tem sido possível graças à busca pela igualdade de gênero em diferentes instâncias do esporte olímpico. O aumento da participação das mulheres não foi acelerado. Para atingir a paridade demorou-se 100 anos. Não foi o fomento à diversidade em mega-eventos que gerou isso, mas o legado deixado pelos movimentos feministas. Não foi o movimento dos comitês nacionais de diferentes países, ou pelo menos não é isso que o texto diz. E a alternância dos países sede na condução do evento não tem qualquer relação com isso. Correta, letra A. Questão 24. A gravura como obra múltipla. Na experiência mexicana, a gravura se destacava como meio para ilustrar panfletos e materiais para mobilizar e informar os trabalhadores rurais e urbanos, de acordo com a luta iniciada na Revolução Mexicana. Inexistindo no Brasil uma revolução em marcha, as gravuras realizadas pelos clubes de gravuras limitavam-se a representar os temas rural e urbano, focalizando o trabalhador em seu ambiente de trabalho, assim como suas lutas reivindicatórias. Além disso, as gravuras circulavam apenas entre os associados do clube, e não amplamente como no caso mexicano, em que eram distribuídas pela cidade e pelo campo. Em relação à produção mexicana, as obras que circulavam pelos clubes de gravura no Brasil caracterizavam
uma produção que, letra A, se assemelha na temática, mas se distancia na função social. Letra B, reflete a realidade do campo, com vistas a contrapor a vida na cidade. Letra C, faz referência à vivência do trabalhador para mobilizar a classe campesina. Letra D, ganha popularidade uma vez que difunde uma técnica advinda de outro país. Ou letra E, se concentra em tiragens limitadas a fim de garantir uma circulação acessível. Bom, na questão 24, a partir do momento em que se diz que as gravuras focalizavam os trabalhadores e seu ambiente de trabalho, isso quer dizer que elas se assemelham na temática. Mas como as do Brasil se distanciavam na questão social, porque elas circulavam apenas entre associados do clube de gravura, então correta é letra A. Questão 25. Alimentamos tantas expectativas de libertação para falarmos o que bem quisermos e para criarmos tecnologias e mundos novos, que nos descuidamos de prestar atenção na ascensão dos monopólios das empresas de tecnologia, na construção de bolhas de informação que confirmam pontos de vista e na cada vez mais real possibilidade de a internet virar uma TV a cabo, com o já proclamado fim da neutralidade da rede. Tomamos um porre de otimismo e agora estamos na fase de ressaca. Reféns dos monopólios da internet, da comercialização de qualquer dado deixado na rede, das fake news, chegando de todos os lados, distopia pura. O cerceamento da internet por empresas privadas é um dos elementos principais na construção desse espírito. O que resta da internet hoje, senão as plataformas, os softwares, os dispositivos dessas empresas? Para a maioria da população brasileira e mundial, pouco. De acordo com um dos criadores da ideia de realidade virtual, a cultura digital nascente acreditava que tudo na internet deveria ser público, gratuito. Ao mesmo tempo, amava os nossos empreendedores de tecnologia. Como celebrar empreendedorismo se tudo é gratuito? Com um modelo baseado em publicidade. Os sites de busca e as redes sociais nasceram gratuitos, mas os algoritmos se tornaram mais eficientes. E o que começou com propaganda não pode mais ser chamado de propaganda. Hoje é modificação de comportamento. Ao propor uma reflexão sobre a liberdade da internet, esse texto destaca: letra A, a evolução eficiente dos algoritmos. Letra B, declínio de interesse pela televisão. Letra C, a impossibilidade de lidar com fake news. Letra D, a importância de garantir a gratuidade da rede. Ou letra E, controle exercido pelas grandes corporações. Na 25, a reflexão sobre a liberdade da internet destaca o controle exercido pelas grandes corporações. Tendo em vista que no texto se diz o que resta da internet hoje são as plataformas, os softwares e os dispositivos dessas empresas. A evolução eficiente dos algoritmos é uma consequência do controle exercido pelas grandes corporações. O texto não trata do declínio do interesse pela televisão, mas da possibilidade da internet virar uma TV a cabo. Ela também não trata da importância de garantir a gratuidade na rede, porque é justamente essa gratuidade que proporciona a grandes corporações os ganhos com publicidade. Então, correta a letra E. Questão 26. A borboleta azul. Ninguém nasce borboleta, pensou Breno. Depois disse baixinho: a borboleta é um presente do tempo. Lá fora, ela, a borboleta, não pensava nada disso. Ocupava-se em voar pela noite de árvore em árvore. Era azul e, sem dúvida, um dia havia sido lagarta. Breno tem 9 anos e é uma criança. A lagarta é como se fosse uma borboleta criança. Mas quando Breno for adulto, virá homem e não borboleta. E homens não voam. Sonho de Breno é voar, seja como piloto de avião ou jogador de futebol. Como borboleta, Breno nunca chegou a pensar. Tem 9 anos, mas sabe que é menino e não lagarta. A avó de Breno sempre diz: lagarta queima o dedinho e come planta, mas vira borboleta. Ninguém nasce borboleta. Agora o menino pensa e olha a borboleta na janela. De manhã, viu um monte de buraquinhos nas folhas. Explicaram a ele: é coisa de lagarta. Os buracos nas acerolas e goiabas eram coisas de passarinhos. Isso ninguém precisou explicar, porque ele sempre viu os passarinhos indo bicar as frutas. Menos o beija-flor, que só ia bicar a água no copo de flor, pendurado na goiabeira. O que será que borboleta come? Será que beija-flor só bebe água? Pensou muito nisso e sentiu fome. Saiu em direção à cozinha. Nesse fragmento,
A estratégia que constrói a narração sob a perspectiva do protagonista é a recorrência de termos na forma diminutiva. Letra B. Inserção de memórias no decorrer do enredo. Letra C. Descrição pormenorizada do entorno do personagem. Letra D. Incorporação da voz do personagem à voz do narrador. Ou letra E. Mescla de planos narrativos nos tempos presente e passado. Na 26, a gente observou que na leitura que um determinado momento da voz do narrador se mistura com a voz do personagem. É o que a gente chama de discurso indireto e livre. Então, correta a letra Questão D. 27. Segundo estudiosos do nosso idioma, as gírias e os neologismos contemporâneos originam-se de ambientes segmentados como videogame. De vez em quando, alguns desses termos furam a bolha e intrigam quem não circula por esses espaços. Um caso em evidência atualmente é tancar. Eu tanco, tu tancas. O verbo veio de um tipo de personagem popular em games de combate em equipe. O tanque funciona como um escudo, permitindo o resto do time executar suas tarefas. Em um ano difícil, como o de 2022, a palavra se popularizou como sinônimo de aguentar. Suportar, no sentido oposto, surgiu intancável, aquilo que não pode ser suportado. Até os anos 80, as gírias vinham de uma cultura massiva, mais forte e dominante, como novelas e programas de humor, diz uma professora do curso de estudo de mídia da Universidade Federal Fluminense. Havia um solo comum em que elas eram compartilhadas. Hoje as fontes são muito mais específicas e diversas. De acordo com esse texto, o uso da palavra tancar e seus derivados, letra A, provoca dificuldades de compreensão entre usuários de games. Letra B, produz humor fora do contexto original de sua criação. Letra C, demonstra como as gírias refletem a cultura televisiva. Letra D, marca a criação de neologismos em épocas de crise. Letra E, revela o impacto dos jogos eletrônicos na língua. Questão 27. O uso da palavra tancar e seus derivados revela o impacto dos jogos eletrônicos na língua. Provoca dificuldade de compreensão entre os usuários de games? Claro que não. Também não provoca humor fora do contexto original de criação. Não demonstra como as gírias refletem a cultura televisiva, simplesmente porque essa expressão vem do videogame. O que o texto diz sobre a televisão é que as nossas referências até os anos 80 vinham dela através das novelas e programas de TV. Correto, então, letra E. Questão 28. O que muitos acham que a escola é? Ir para a aula, aprender as matérias básicas e voltar para casa. O que também tem na escola? Como você está se sentindo? Acolhimento, escuta, atenção psicossocial, atenção à saúde mental, inclusão, diálogo. Pela análise de seu conteúdo, constata-se que esse texto tem como função social: letra A, estimular o acolhimento estudantil pela comunidade escolar. Letra B, propor reflexão sobre o trabalho desenvolvido pelas escolas. Letra C, conscientizar sobre a importância das disciplinas básicas. Letra D, promover atividades de caráter psicossocial nas escolas. Letra E, instruir a população sobre as propostas de inclusão. Na 28, o texto misto, ou seja, o que possui linguagem verbal e não verbal, mostra que na escola já existe, ou pelo menos deveria existir, essa questão do psicossocial. Então, a função social não é estimular o acolhimento, porque esse acolhimento já existe, mas propor uma reflexão do trabalho desenvolvido na escola. Então, não é sobre as disciplinas básicas, como a gente viu, não é para desenvolver atividades psicossociais, porque elas já são desenvolvidas na escola. Tampouco uma proposta de inclusão, mas de acolhimento, que serve a todos os alunos da escola. E é preciso que a população entenda e veja o trabalho que é feito na escola. Portanto, a correta é a letra B. Questão 29. Falávamos sempre no perigo de subir a favela, nos seus terríveis valentes, nos seus malandros que assaltam com a mesma facilidade com que se dá bom dia. O maior perigo que eu encontrei na favela foi o risco, a cada passo, de despencar-me de lá de cima pela pedreira ou pelo morro abaixo. Aquela gente que não tem nada dá uma profunda lição de alegria àqueles que têm tudo. Sem higiene, sem conforto, naqueles pequeninos casebres que se arriscam a cada instante a voar com o vento ou despencar-se lá de cima, aquela população de homens valentes, estivadores, carvoeiros, embarcadiços, e de mulheres anemiadas e fracas, e de crianças mal alimentadas, e em trapos, cria porcos, bebe cachaça, toca cavaquinho e canta. Em 1924,
Quando foi publicada essa crônica, predominava uma visão estigmatizada e preconceituosa sobre a comunidade do Rio de Janeiro da Primeira República. Nesse trecho, essa percepção é, letra A, reforçada pela ameaça enfrentada na favela habitada por valentes e malandros. Letra B, atenuada por uma visão romântica sobre a comunidade compreendida como festiva. Letra C, ressignificada pela exposição do real perigo do morro, materializado pelo risco de queda. Letra D, relativizada por uma compreensão ambivalente do morro, constituído por mazelas e alegrias. Letra E, enfatizada pela denúncia das más condições de vida local, marcada pela falta de higiene e conforto. Na questão 29, a percepção sobre as comunidades do Rio de Janeiro é relativizada por uma compreensão ambivalente do morro, constituído de mazelas e alegrias. Correta a letra D. Questão 30. O perguntar e o responder. O espelho recusou-se a responder a Lavínia que ela é a mais bela mulher do Brasil. Aliás, não respondeu nada. Era um espelho muito silencioso. Lavínia retirou da parede e colocou outro, que emitia sons inteligíveis, e foi também substituído. O terceiro espelho já fazia uso moderado da palavra, porém não dizia coisa com coisa. O quarto espelho chegou a pronunciar nitidamente esta frase: vou pensar. Ficou pensando a semana inteira, sem chegar à conclusão. Lavínia apelou para o quinto espelho, e este, antes que a vaidosa senhora fizesse interrogação aflita, perguntou-lhe: mulher, haverá no Brasil espelho mais belo do que eu? O recurso usado para construir o sentido desse texto e marcar sua progressão temática é a letra A, simplificação do gênero conto. B, inversão nas ações dos personagens. Letra C, referência à exuberância da protagonista. Letra D, intertextualidade com uma história infantil. Ou letra E, presença de um narrador em terceira pessoa. Questão 30, confesso que eu fiquei um pouco em dúvida nessa. Isso porque nesse texto, o recurso usado para construir o sentido desse texto é marcar sua progressão temática. Apesar de eu entender que a inversão do papel entre as personagens é o que gera a quebra de expectativa e encaminha a narrativa para o desfecho, é necessário conhecer a relação de intertextualidade existente entre esse texto e a Branca de Neve. Por isso, a correta é a letra D, intertextualidade com uma história infantil. Questão 31. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim. Decidam. No embalo da emoção, sanfoneiros pedem aquela sanfona velha que um dia já foi bela, hoje ela é castigada, afastada da canção, condenada a viver gelada no banheiro da prisão. E o sanfoneiro engaiolado, sem a voz, os dedos e o pulmão, distante da sanfona velha, seu maior bem de estimação, espera que o juiz diga qual querelado que levará a sanfona do povo junto ao seu coração. Nilvado, o direito é seu, como fiel depositário, visto seu opositor não ter provado o contrário, até que se finde a contenda, delegado me atenda, como da outra vez foi buscar, a bela sanfona do povo vá agora entregar. E para finalizar, hei por bem declarar que fui competente para buscar, sou também para entregar, cumpra-se sem titubear. Senhor do Bonfim, 23 de março de 2018, juiz de direito. Esse texto subverte um gênero ao apresentar na forma de um poema letra A, relato pessoal, letra B, sentença judicial, letra C, pedido de doação, letra D, mandato de prisão, letra E, notificação de entrega. Na questão 31, esse texto subverte o gênero sentença judicial, tendo em vista que trata de uma disputa judicial em relação a uma sanfona. Portanto, não é um relato pessoal, não é pedido de doação, não é mandato de prisão, não é notificação de entrega, graças ao cumpra-se que existe no final do texto. Então, correta a letra B. Questão 32. A escrava. Senti-me tocada de veneração em presença daquele amor filial, tão singelamente manifestado. Sigamos então, tornei eu. Gabriel caminhava tão apressadamente que eu mal podia acompanhá-lo. Em menos de 15 minutos, transpunhamos o umbral da casinha que há 2 dias apenas eu habitava. Eu bem conhecia a gravidade do meu ato. Recebia em meu lar 2 escravos foragidos, e escravos talvez de algum poderoso senhor. Era expor-me à vindita da lei, mas em primeiro lugar, o meu dever era socorrer aqueles infelizes. Sim, a vindita da lei que infelizmente ainda perdura, lei que garante ao forte o direito abusivo e execrando de oprimir o fraco. Mas deixar de prestar auxílio àqueles desgraçados
tão abandonados, tão perseguidos, que nem para a agonia derradeira, nem para transpor esse tremendo portal da eternidade, tinham sossego ou tranquilidade. Não, tomei com coragem a responsabilidade do meu ato. A humanidade me impunha esse santo dever. Nesse fragmento, o ponto de vista da narradora inova na tradição observada no romance romântico, pois, letra A, contradiz o ufanismo nacionalista vigente, aborda um tema deliberadamente silenciado, letra C, questiona a vulnerabilidade dos personagens, letra D, reconhece a gravidade da insubmissão às leis, ou letra E, expressa o sofrimento ante a iminência da morte. Na questão 32, temos um trecho do romance romântico de Maria Firmina dos Reis. Nós já vimos em vídeos anteriores que a última fase do romantismo é a fase abolicionista. Esse texto inova o romance romântico justamente porque traz o tema da escravidão, um tema que foi deliberadamente silenciado nas gerações românticas anteriores. Então, correta a letra B. Questão 33. Em Tirió, imenu quer dizer desenho ou pintura, mas também genipapo, menu, planta que fornece uma das principais matérias-primas utilizadas na produção de tintas e corantes. Imenu diz respeito aos desenhos de formas geométricas que se aplicam sobre os mais variados suportes, da pele ao papel, passando pelos artefatos. A isso que os Tirió definem como imenu em sua própria língua, os Caxiuaná chamam de imenuru. Observando as artes gráficas dos povos da região que vai do Amapá ao norte do Pará, é possível observar que muitos dos padrões que compõem o repertório Tirió são recorrentes entre os Caxiuanã, os Uaianã, os Uaparaí e os Uajampi. Também encontramos padrões semelhantes entre o Uaiavá e outros grupos do norte amazônico. Entre os grupos indígenas do norte amazônico, as recorrências nas criações gráficas revelam a letra A, dinâmica cultural no intercâmbio de padrões visuais, letra B, criação de técnicas gráficas como concorrência na produção de arte, letra C, incorporação de desenhos figurativos na produção de novos artefatos, letra D, relação de poder de um grupo sobre outro por meio do domínio dos grafismos, letra E, acumulação de repertório gráfico como forma de prestígio entre as etnias dessa região. Vamos lá na questão 33. O texto diz que várias tribos do norte amazônico possuem padrões gráficos semelhantes, portanto a correta é a letra A, tendo em vista que podemos inferir que entre esses povos há um intercâmbio de padrões visuais. Questão 34. O lazer é um fenômeno mundial fruto da modernidade e das relações que se estabelecem entre o tempo do trabalho e o tempo do não trabalho. Os efeitos da industrialização e da globalização foram percebidos pela velocidade das mensagens veiculadas pela mídia, pela explosão de novas tecnologias de informação e comunicação, pela exacerbação do indivíduo e da competitividade, além de terem provocado mudanças no contexto social e também uma crise nas relações de trabalho. Desse modo, o lazer apresenta-se como um conjunto de elementos culturais que podem ser vivenciados no tempo livre, seja de forma prática ou contemplativa. O texto aborda questões referentes às mudanças na sociedade atual e seus impactos na organização do tempo do trabalho e do não trabalho, reconhecendo o lazer como uma atividade, letra A, vivenciada no tempo livre, que favorece o individualismo, letra B, contemplativa, pois busca maior produtividade no tempo livre, letra C, realizada no tempo livre, com vistas a aumentar a competitividade, letra D, esportiva ou intelectual, escolhida pelos indivíduos no seu tempo livre, fruída no tempo livre, na tensão entre a sociedade industrial e a da informação. Na questão 34, o texto reconhece o lazer como uma atividade esportiva ou intelectual com vistas a aumentar a competitividade. Correta a letra D. Questão 35. O fim da era de ouro das redes sociais? Os jovens entre 19 e 25 anos de idade estão começando a dar as costas para as grandes plataformas de mídias sociais. O que vem pela frente? Olhar crítico. Apesar do aumento do tempo de tela, pessoas entre 19 e 25 anos de idade representam a única faixa etária que tem reduzido o uso dos aplicativos de mídia social. Atribui-se essa tendência a, entre outras coisas, uma postura mais crítica sobre como as grandes plataformas estão explorando os dados de seus usuários.
O futuro da interação na internet aponta para o retorno do poder às pessoas por meio de aplicativos descentralizados e o controle sobre quem pode acessar ou lucrar com os dados pessoais. Em alta, redes menores e nichadas se apresentam como alternativas mais íntimas, desenvolvendo confiança por meio do acesso direto a pessoas reais. De acordo com esse texto, as tendências atuais no uso da internet por pessoas de 19 e 25 anos são caracterizadas pelo desejo de conseguir mais engajamento e obter renda nas plataformas sociais, letra A, pela insatisfação com os altos lucros das empresas que detêm o controle da web, letra B, pela demanda por mais transparência e interações motivadas por afinidades, letra C, pelo surgimento constante de novos aplicativos de redes sociais, letra D, ou letra E, pela necessidade de modernização das grandes plataformas. Na questão 35, temos mais um texto com linguagem mista, mas a pergunta limita-se à parte puramente verbal do texto. Ou seja, as imagens não são importantes para a solução dessa questão. Bom, pensando nisso, o texto verbal não trata de engajamento, ele não trata dos altos lucros das empresas, essa não é uma questão, nenhuma espécie de insatisfação com os lucros, mas segundo o texto, as pessoas nessa faixa etária preferem saber e escolher as empresas que se beneficiarão com os lucros de acesso. O texto fala de outras mídias sociais que ele chama de nichadas, mas não é o surgimento das novas plataformas que caracteriza as tendências atuais. Nesse sentido, a alternativa D me lembra muito o primeiro texto da prova de linguagens. Se você fez as 34 questões anteriores e já está com a mente cansada, tem que tomar cuidado para não embaralhar os textos na cabeça e acabar marcando essa. O texto também não trata da necessidade de modernização das grandes plataformas, até porque, como a gente sabe, essas plataformas sofrem atualizações constantes. Então, a correta letra C, demanda por mais transparência e interações motivadas por afinidades. Questão 36. Adjudicar, filme de Claudine Bochecha, revela o significado do termo em Nosso Sonho. O filme Nosso Sonho, a cinebiografia de Claudine Bochecha, abordou uma dúvida carregada por muitos fãs da dupla. Afinal, o que significa a palavra adjudicar? O termo está presente na letra da canção Nosso Sonho, que dá nome ao longa, um dos maiores sucessos dos artistas. De acordo com o dicionário Aurélio, adjudicar é conceder a posse de algo, por decisão ou sentença judicial ou administrativa. O termo também pode significar considerar como autor, causa ou origem. Uma das interpretações da música pode sugerir que o sonho não vai acabar se o destino conceder a posse do amor ao casal em questão. No filme, o assunto é abordado de uma forma muito bem-humorada. Ao levarem a letra do Nosso Sonho para a gravadora, os produtores veem com estranheza o termo e afirmam que ele é inventado. Na sequência, Claudinho saca um dicionário gigantesco e lê o significado literal da palavra para provar sua existência. De acordo com esse texto, o estranhamento em torno do vocábulo adjudicar se deve ao fato de a letra da canção, letra A, promover o uso de palavras rebuscadas na valorização da obra musical, letra B, empregar um regionalismo típico carioca no gênero musical funk, letra C, inserir um termo formal do meio jurídico em uma canção popular, letra D, incorporar uma palavra em desuso no português brasileiro, ou letra E, introduzir uma gíria comum ao público da canção. Na questão 36, o estranhamento não se dá pelo uso de palavras rebuscadas. Primeiro, não são palavras no plural, e sim uma única palavra como escolha artística, que pode se dar por questões sonoras ou de qualquer outra ordem artística. Mas não para valorizar a música pelo rebuscamento formal. Segundo, a palavra adjudicar não é simplesmente rebuscada. Ela pertence a outra ordem de palavras que a gente chama de jargão, ou seja, uma palavra específica de uma determinada profissão. Ou seja, o estranhamento se dá pelo uso de um termo formal do meio jurídico. Então, não é um regionalismo, não é uma palavra em desuso, já que ela existe e é usada no meio jurídico, e tampouco é uma gíria. Correta a letra C. Questão 37. Certo sábado, o senhor José Carlos recebeu visitas. 7 ou 8 homens da capital. Eram pessoas importantes, pois nós, da cozinha, trabalhamos muito preparando quitutes sob a supervisão da sinhá Ana Felipa, que acompanhava tudo de caderno em punho e língua afiada. Depois de cada prato pronto, ela experimentava e jogava fora o que não ficava bom. No lixo mesmo,
não sem antes jogar água ou fazer qualquer outra coisa para que nós não pudéssemos aproveitar. Fazia isso dizendo que Preto não tinha paladar para apreciar aquele tipo de comida, e nem ela queria ser acusada de ter alimentado escravos com comida digna de reis, mesmo que estragada pela nossa incompetência, pelo nosso dom de fazer somente a ração a que estávamos acostumados todos os dias. O Sebastião e a Antônia, que serviram os pratos, ganharam fardas novas. Ficaram horas com a senhora Felipa, que mostrou de que lado de cada pessoa deveriam servir à mesa, a ordem em que os pratos sairiam da cozinha e depois seriam retirados, como encher os copos e outras coisas. Nesse trecho do romance, as tensões do contexto narrativo refletem-se na letra A, maneira como as pessoas escravizadas são tratadas. Letra B, forma como as relações interpessoais são questionadas. Letra C, diferença de hábitos alimentares comuns ao período colonial. Letra D, exigência do respeito às tradições próprias da classe dominante. Letra E, organização do espaço conforme os costumes vigentes da época. Na questão 37, nós temos um trecho do livro Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que já é um clássico da nossa literatura contemporânea, que conta a história de Querindé, uma escravizada que foi sequestrada do reino de Daomé, consegue comprar sua liberdade e ascende à condição de empresária na Bahia do século XIX. Nesse trecho, as tensões do contexto narrativo refletem-se na maneira como as pessoas escravizadas são tratadas. Correta a letra A. Questão 38. O livro no Brasil vive seus dias mais difíceis. As editoras já vêm diminuindo o número de livros lançados, deixando autores de vendas mais lentas fora de seus planos imediatos, demitindo funcionários em todas as áreas. Com a recuperação judicial de 2 grandes livrarias, dezenas de lojas foram fechadas, centenas de livreiros foram despedidos e as editoras ficaram sem 40% ou mais dos seus recebimentos, gerando um rombo que oferece riscos graves para o mercado editorial no Brasil. Passei por um dos piores momentos da minha vida pessoal e profissional quando pela primeira vez em 32 anos tive que demitir 6 funcionários que há tempos contribuíam com a sua energia para o que construímos no nosso dia a dia. Sem querer julgar publicamente erros de terceiros, mas disposto a uma honesta autocrítica da categoria geral, escrevo mais esta carta aberta para pedir que todos nós, editores, livreiros e autores, procuremos soluções criativas e idealistas neste momento. Cartas, zaps, e-mails, posts nas mídias sociais e vídeos, feitos de coração aberto, nos quais a sinceridade prevaleça, buscando apoiar os parceiros do livro, em especial atenção a seus protagonistas mais frágeis. São mais bem-vindos, são necessários. O que precisamos agora, entre outras coisas, é de cartas de amor aos livros. Para sensibilizar o público-alvo sobre a necessidade de se escrever cartas de amor aos livros, o autor, letra A, apresenta dados estatísticos de pesquisas. Letra B, narra fatos pessoais ocorridos na sua empresa. Letra C, avalia o trabalho dos profissionais no mercado editorial. Letra D, enumera causas do problema vivido por grandes livrarias. Letra E, exemplifica o potencial positivo da exploração das redes sociais. Para sensibilizar o público-alvo sobre a necessidade de escreverem cartas de amor aos livros, o autor narra fatos pessoais ocorridos em sua empresa. Correta a letra B. Questão 39. Uma vacina para tratar a dependência em drogas. Quando o Brasil e o mundo enfrentam dificuldades quando se trata de encontrar saídas para o vício em drogas, esse é um desafio complexo, multifatorial, que envolve questões biológicas, psicológicas e vulnerabilidades sociais. Por isso, exige diferentes abordagens terapêuticas, diz o psiquiatra da Universidade de Minas Gerais, UFMG. Ele é o responsável pelo desenvolvimento de uma estratégia inovadora contra a dependência que se vale das próprias defesas do organismo do paciente para se blindar dos efeitos da droga. Juntamente com sua equipe, o médico criou uma molécula inteiramente sintética, base de uma vacina terapêutica capaz de interromper o mecanismo que provoca a compulsão. Assim nasceu a Calix Coca, que já é produzida em escala de pesquisa nos laboratórios da faculdade. Não se trata de uma vacina mágica, uma panaceia. A vacina foi elaborada para complementar o tratamento usual, pondera o especialista. Nos experimentos, o imunizante demonstrou potencial para produzir anticorpos contra a droga, prevenindo sua atuação no cérebro. A Calix Coca modifica a molécula da cocaína,
cessando ou diminuindo sua ação no chamado circuito de recompensa. Assim é possível interromper a série de recaídas comuns na dependência, explica o pesquisador. Agora, os cientistas esperam continuar a sequência de estudos clínicos para avaliar a eficácia e a segurança do produto, assim como identificar quais perfis de pacientes poderão ser mais beneficiados com a vacina. Nesse texto, a estratégia argumentativa utilizada para destacar a inovação desenvolvida foi a letra A, identificação de perfis adequados para a utilização do imunizante. Letra B, apresentação de consequências sociais da dependência química. Letra C, ênfase nos procedimentos de pesquisa para a produção de vacina. Letra D, explicação do uso de várias terapias para a solução do problema. Ou letra E, descrição da atuação da vacina no organismo do dependente químico. Na questão 39, a estratégia argumentativa utilizada para destacar a inovação desenvolvida no texto foi a descrição da atuação da vacina no organismo do dependente químico. Correta, a letra E. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou meio que correndo com a correção, porque eu já estou com a mente cansada. Estou uma semana lendo, relendo prova, depois confirmando o gabarito oficial, aí tem que escrever roteiro, gravar áudio, agora gravar o vídeo, depois ainda vou ter que editar. Então, vamos para a próxima questão, que é o melhor que a gente faz. Questão 40. Voldemort, um vilão fictício? Imagine um personagem cuja simples menção nos provoque um arrepio na espinha, nos cause ódio, medo, repulsa. Um personagem que nos faça questionar os limites da maldade e refletir. Será que existe alguém assim no mundo real? Imagine um personagem que seja apresentado de forma superficial, sem que possamos conhecer sua história e suas motivações. Que seja apresentado como alguém puramente mau e que pareça existir apenas para causar destruição e terror. Esse personagem é um vilão. Muitos vilões da ficção são tão caricatos, têm características tão exageradas e estão tão distantes daquilo que consideramos humano que visivelmente não possuem qualquer relação com pessoas do mundo real. Mas há aqueles vilões que fazem você pensar, será que isso está tão distante da realidade assim? Lord Voldemort é um poderoso bruxo da série de livros e filmes Harry Potter. O vilão, que é o principal antagonista na narrativa, realiza tantos atos de crueldade e destruição que torna impossível enxergarmos nele qualquer traço de humanidade. Mas será que essa figura tão sinistra não tem qualquer similaridade com alguém no mundo real? Nesse texto, a função apelativa opera estrategicamente junto à função referencial da linguagem para, letra A, criar imagens de personagens vilões. Letra B, conduzir o leitor a se envolver com o tema. Letra C, descrever o impacto do mundo real na ficção. Letra C, descobrir como a literatura explica a criação de vilões. Letra E, informar sobre uma determinada série de livros. Na 40, temos uma questão sobre funções da linguagem. A pergunta envolve a função referencial, ou seja, aquela voltada para o contexto, e a função apelativa, aquela voltada para o receptor. A alternativa que envolve ambas é a letra B, conduzir o leitor a se envolver com o tema. Questão 41, texto 1. Em casa, Iberê, menino, traçava a memória da infância. A mãe, concentrada no coser das roupas, mal escutava o lápis da ponta grossa riscar a vida por baixo da mesa. Os carretéis sem linhas ficavam ali, amontoados de solidão. Quando perdiam sua razão de ser para a realidade da mãe, eles desenrolavam longos fios no ar do olhar menino de Iberê. No texto 2, a gente tem a imagem da obra Quatro Carretéis, do Camargo, e a pergunta: a multiplicidade das formas presentes em Carretéis 4, de Iberê Camargo, sugere que, letra A, objeto, memória e lúdico são traduzidos com fonte criativa em formas simplificadas. Letra B, linhas, formas e infância são elementos criativos determinantes entre os artistas modernos. Letra C, formas abstratas e geométricas são típicas da arte contemporânea com base na subjetividade do artista. Letra D, figuras na arte moderna são representadas com formas simples e livres, como pinturas realizadas por crianças. Letra E, memória, mãe e tecido são os elementos principais de inspiração do filho artista como reprodução do ofício materno. Na questão 41, a multiplicidade das formas presentes em Carretéis 4 de Iberê Camargo sugere que, letra A,
Objeto, memória e lúdico são traduzidos como fonte criativa em formas simplificadas. Questão 42. A língua brasileira de sinais, Libras, passou a ser reconhecida como meio legal de comunicação e expressão há 21 anos e, segundo dados do World Federation of the Deaf, WFD, o Brasil é entre os 76 países que tem sua língua de sinais nacional. Ainda que a Libras seja considerada a língua oficial da comunidade surda do Brasil, outras línguas de sinais se desenvolveram em pequenas comunidades espalhadas pelo país. A gente chama de línguas minoritárias, línguas familiares, línguas de microcomunidades surdas. Um exemplo são as línguas de sinais indígenas. Nas comunidades indígenas, que têm muitos surdos, a gente tem documentado línguas de sinais como o Kaapó, no Maranhão, explica uma pesquisadora da Unesp. Ela destaca, no entanto, que essas línguas correm o risco de desaparecer à medida que a comunidade que as utiliza deixa de crescer ou passa a utilizar as Libras. Toda língua que se extingue é uma riqueza da nossa diversidade que se perde, porque quando uma língua morre, morre com ela algum tipo de conhecimento, uma tecnologia. A pesquisadora lembra ainda a importância de se desenvolver pesquisas para a identificação e a compreensão tanto da linguagem de sinais de microcomunidades surdas como das variações da Libras. De acordo com esse texto, pesquisas sobre as línguas de sinais são importantes porque: letra A, promove a universalização da Libras em território nacional. Letra B, valoriza a diversidade linguística das comunidades surdas no Brasil. Letra C, fomentam o ensino das línguas em comunidades indígenas no país. Letra D, garantem a efetivação de políticas públicas nacionais de inclusão social. Letra E, colaboram para o aumento do uso de tecnologias no aprendizado de Libras. Na 42, as pesquisas sobre línguas de sinais são importantes porque, letra B, valorizam a diversidade linguística das comunidades surdas do Brasil. Questão 43. A literatura indígena, por sua vinculação à tradição oral e construção multimodal, entre outros aspectos, desafia o leitor. Os textos indígenas apresentam uma complexidade em termos de gênero, autoria, multimodalidades, além de percepções culturais da realidade, que exigem do leitor um reposicionamento cultural ao mesmo tempo que motiva a interação com o outro por meio da literatura. Como mediadores da leitura, os professores exercem um papel essencial na formação dos leitores competentes. A leitura de obras literárias, em especial, promove a percepção não só de temas variados, mas também de como esses temas são abordados. Quando falamos sobre o contato de crianças e jovens com a literatura indígena brasileira, estamos falando de muitas literaturas, culturas e vozes criadas não só em língua portuguesa, mas também em idiomas originários. Os educadores voltam-se para a questão da inclusão social e cultural de grupos cuja literatura foi vista como inexistente por séculos. Isso se deve à visão de uma tradição literária ocidental cujos parâmetros de produção e divulgação divergem de culturas ainda muito ligadas à tradição oral e de performance. A abordagem da literatura indígena brasileira nas escolas é importante para a preservação da memória nacional por: letra A, estimular a diversidade no ensino de línguas. B, ampliar a competência leitora dos estudantes indígenas. Letra C, promover a compreensão da cultura dos povos originários. Letra D, possibilitar o trabalho dos professores com a leitura multimodal. Letra E, transpor as marcas de oralidade das línguas indígenas para a escrita. A literatura indígena brasileira nas escolas é importante para a preservação da memória nacional por, correta, letra C, promover a compreensão da cultura dos povos originários. Questão 44. Quando não estou escrevendo, eu simplesmente não sei como se escreve. E se não soasse infantil e falsa a pergunta das mais sinceras, eu escolheria um amigo escritor e lhe perguntaria: como é que se escreve? Porque realmente, como é que se escreve? O que é que se diz? E como dizer? Como é que se começa? O que se faz com papel em branco nos defrontando tranquilo? Sei que a resposta, por mais que intrigue, é a única: escrevendo. Sou a pessoa que mais se surpreende ao escrever, porque fora das horas em que escrevo, não sei absolutamente escrever. Será que escrever não é um ofício? Não há aprendizagem, então? O que é? Só me considerarei escritora no dia que eu disser eu sei como se escreve. Nessa crônica, os questionamentos da autora evidenciam uma: letra A, reflexão sobre o ato de escrever. B, preferência pela forma de escrita tradicional. Letra C, angústia decorrente do empobrecimento da escrita. Letra D, insatisfação com o resultado final da sua produção escrita. Letra E, resistência a impressões sugeridas ao acaso no processo de escrita.
Na questão 44, a crônica evidencia a reflexão sobre o ato de escrever. Correta é a letra A. Na questão 45, temos uma fotografia do Cartier-Bresson, cujo título é Atrás da Estação de Saint-Lazare. Nessa fotografia, há um diálogo visual entre diversos elementos da cena. Com esse tipo de decomposição, Henri Cartier-Bresson revolucionou a fotografia do século XX ao, letra A, priorizar o reflexo de imagens do cotidiano na construção da simetria, B, transformar paisagens e pessoas comuns em composições artísticas, letra C, abandonar o estúdio como espaço de trabalho artístico, letra D, visibilizar populações marginalizadas das cidades, ou letra E, registrar corpos e objetos em movimento. E finalmente, na questão 45, a correta é a letra B. Cartier-Bresson transforma paisagens e pessoas comuns em composições artísticas. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like e manda para alguém que gosta. Quem não gostou, deixa o like também e manda para alguém que não gosta. Compartilha, se inscreve no canal do YouTube, reposta, hypa, tanca, reita, reage, levanta a poeira, sacode a poeira, dá a volta por cima, comenta o que achou, se saiu bem, acertou quantas, pergunta se tiver dúvida, segue nos outros canais que vão aparecer aí no vídeo. Beijos e fiquem com Deus.